Bom dia! Estamos aqui pelo canal da Semeadores, semeando mensagens de vida para o seu coração. A reflexão de hoje vai ser em cima do capítulo 25 de Gênesis, que tem 40 versículos, intitulado Esaú rejeita a bênção. Olha e preste atenção nessa história de rejeição. Sabe de rejeição de quê? Da palavra de Deus. Há um perigo enorme, você que rejeita a palavra de Deus, está dando ouvidos para outras doutrinas por aí, viu? Toma muito cuidado. Encerra-se a vida de Abraão, que alcançou a idade de 175 anos e que deve ter se casado com Quetura perto dos seus 140. Ele tinha muito vigor, tanto que gerou ainda com ela, a partir dos 140 anos, 5 filhos. Ainda Abraão teve muitos outros filhos das concubinas que tinha. Ele morreu farto de dias, morreu próspero e morreu abençoado. Ele deu presentes a todos os seus filhos, e todos eles herdaram dele bens que ele tinha acumulado ao longo de toda a sua jornada terrestre. No entanto, a sua herança foi somente para Isaque, que era o filho da promessa. Gálatas 4:30 diz que seria para lançar fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava seria herdeiro com o filho da livre. Isaque e Ismael foram os filhos queridos que sepultaram o pai ali na capela de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et por 400 ciclos de prata, um absurdo de caro se comparado a outras terras vendidas e encontrados os seus registros na Bíblia. Vamos ver alguns exemplos. Jeremias, por exemplo, comprou um campo por 19 ciclos de prata, 19 para 40, imagina. Isso está em Jeremias 32, verso 9. E Onri comprou um monte de Samaria por 2 talentos de prata, 1 Reis 16, 24. Se assim compararmos, veremos que Efron se aproveitou de Abraão. Aquele campo foi caro. Agora a Bíblia vai focar na vida de Isaque. A partir desse momento, continuando assim a narrar a história da semente messiânica, até que ela chegue em Cristo Jesus, onde se dividirá a história e o registro bíblico também. Repare que nós estamos seguindo a semente messiânica que começou com o primeiro Adão e foi gerando os filhos, passou por Noé, chegou em Abraão e vai chegar até Jesus Cristo. Agora nós entramos na história de Isaque, porque Abraão já estava morto. Ismael gerou 12 príncipes, e a Bíblia registra os nomes deles e as suas gerações. Ele morreu farto de dias também, aos 137 anos, e vai habitar desde Avilá até Sul, que está em frente do Egito, com quem vai à Assíria, onde faz o seu assento. Entra em acordo diante da face de todos os seus irmãos. Abençoou Deus a Isaque depois da morte de Abraão, que foi habitar junto ao poço Beer-Lahai-Roi. Ali começa a história de seus filhos, tido aos 60 anos, gêmeos, que são Esaú e Jacó. Deus escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú. Isso está escrito. Por quê? O apóstolo Paulo vai falar bem claramente sobre isso. Romanos 9 a 11, 9, 11, 12, 13 e 14. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Romanos 9, 11, 12, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: porque, não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó,
e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Não foi por obras que um foi escolhido e não o outro. Nem foi por presciência, como defendem os que não creem na clara predestinação soberana de Deus, mas foi por pura escolha, independente de qualquer obra. Permitam-me um pequeno parêntese sobre a salvação. Há quem ache que a salvação se perca. Se é assim, se é possível perder, logo ela está em nosso poder. Depende de nós e não de Deus, pois Ele já me deu a salvação. Então eu passo a tomar conta dela e luto por ela e chego até os céus. O que direi? Graças te dou, Senhor. Isso é hipocrisia. Se não fosse eu, jamais eu teria sido salvo. Logo sou eu melhor e mais digno do que meu irmão que se perdeu e mereço glórias por isso. No entanto, não é bem assim, sabe? Eu sei pelo Espírito Santo de Deus que é a Deus toda a glória. Mas vamos voltar ao assunto. A mamãe Rebeca foi perguntar ao Senhor por que os dois brigavam em seu ventre, e a resposta foi: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Ela perguntou e Deus lhe respondeu claramente. Ela ainda profetizou a sua vontade, e ela mesma tomou conhecimento da sua própria palavra profética. Ela somente ficou grávida porque Isaac orou insistentemente a Deus para ela ter filho. Mesmo aconteceu com Sara. Lembram-se? Foi difícil ela gerar aquele menino. Aqui nós estamos com Rebeca, o qual Isaac teve que orar muito por ela. Isaac orou e Deus a visitou, logo com gêmeos que brigavam dentro dela. Quanto mais conheço o Senhor, mais me encanto com Ele e reconheço que Ele é Deus soberano. No entanto, a vontade do homem não é violada, nem Deus serve de injustiça de forma constrangedora para o cumprimento dos seus eternos propósitos. Deus é soberano e o homem é responsável. Deus é 100% soberano e o homem é 100% responsável. Eles nasceram saudáveis e cresceram, e um deles se tornou caçador, e o pai o amava, e o outro se tornou um homem simples que habitava em tendas. O tempo vai passando, e houve um dia em que Esaú, lamentou muito, mas na hora ele não estava nem aí, nem quis saber de nada. Ele era com fome, e chegara da sua caça e tinha um guisado vermelho, prato de lentilhas, estava cozido por Jacó. Pediu a Jacó a comida, e Jacó, muito esperto, não é à toa que nasceu segurando pelo calcanhar de seu irmão, propôs-lhe uma troca simples: o meu guisado pelo direito da primogenitura. Esaú, rejeitando a Deus, rejeitando os valores, rejeitando e desprezando sua vida, escolhe um prato de lentilhas. E essa foi toda a sua recompensa. Matou a sua fome e perdeu os seus direitos. A palavra do Senhor iria se cumprir. Ele até tentou recuperar sua sorte e com lágrimas a buscou, mas já era tarde, perdera tudo. Essa foi uma péssima escolha. Há escolhas na nossa vida que não são escolhas, mas desastres, não é verdade? Esaú desprezou sua primogenitura e, portanto, foi também desprezado. Esaú rejeitou a Deus, rejeitou a família e rejeitou os valores mais nobres. Foi rejeitado também. É triste esta história da rejeição da palavra de Deus, da rejeição daquilo que o Senhor tem nos dito, das coisas importantes de Deus,
pare de dar ouvidos a qualquer espírito. Nós não seguimos os espíritos, nós seguimos o Espírito Santo de Deus. Gênesis 25 se narra da seguinte maneira: E Abraão toma outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joquizã gerou Sebá e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abida e Elda. Estes foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoá, Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Verso 11. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Belai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abideel, Ebizão, Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos. Ele expirou, e morrendo, foi congregado ao seu povo. Verso 18. E habitaram desde Avilá até Sul, que está em frente do Egito, com quem vai à Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque era da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? Foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Verso 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, todo como um vestido de pelo, por isso o chamaram de Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamou o nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Verso 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que vai servir essa primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe. E vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Queridos, que triste essa história, que Esaú depois vai buscar com lágrimas
mas já era tarde. Não foi mais possível. Cuidado com a palavra do Senhor que está sendo dita ao seu coração. Nós somos o canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias aqui, uma palavra de Deus para você, para a sua vida, de edificação. A parte escrita está em nosso blog, www.jamaisdesista.com.br. Em nossa loja virtual você encontrará farto material que poderá ser útil para a sua edificação. No canal do YouTube, você clica ali em inscrever-se e você terá acesso aos nossos materiais e será avisado de cada um dos lançamentos que fizermos. Todos os dias aqui, por 1189 dias, ou 3 anos, 3 meses e 3 dias, semeando mensagens de vida para o seu coração. Um bom dia, não rejeite a palavra de Deus.